Os Estados Unidos está muito perto de vivenciar mais um crash nos próximos anos. E como em 2008, mais uma vez esse crash será relacionado com o mercado imobiliário, já que depois de uma década de crescimento, o mercado imobiliário está começando a cair. Nesse vídeo vamos falar sobre o que é que está acontecendo com o mercado imobiliário americano, os dados mais recentes que acabaram de ser divulgados, quais os mercados podem ser afetados e o que você poderia fazer com essas informações para tomar uma decisão de compra ou venda de imóveis. Você precisa entender o que é que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, assim você consegue criar estratégias para os seus fundos imobiliários aí no Brasil, os REITs aqui nos Estados Unidos e até mesmo as suas ações. Por morar nos Estados Unidos, alguns sites, jornais e até reportagens na TV já mostram uma preocupação com o mercado imobiliário e com esse possível crash que está por vir. Os compradores de imóveis estão agora desistindo de fechar negócios mais rapidamente, desde o início da pandemia. Os preços estão caindo em um ritmo mais rápido na história e vários mercados já caíram quase 50% do seu ATH, All Time Highs. Isso ocorre ao mesmo tempo em que as taxas de hipoteca, ou seja, mortgage, estão começando a se aproximar de 7%. Os preços das casas em relação à renda estão agora em um nível mais alto do que o de 2008 e quase 80% dos Estados Unidos está prestes a ser afetado por tudo isso. A demanda por casas está quase no mesmo ponto que em 2008 também, quando aconteceu o crash. Isso é muito importante a gente ver o passado e analisar o que é que está acontecendo agora no presente. Mesmo que você não consiga financiar uma casa agora, você consegue financiar o botão de like e de subscribe. Eu tenho certeza que esses dois cliques você consegue e é capaz de financiar. Curta esse vídeo, se inscreve no canal. Isso não vai te afetar financeiramente e irá fazer uma diferença gigante para mim e para o meu time. Além de ser muito fácil e rápido, você estará proporcionando vídeos ainda melhores para esse canal. Então, se você gosta desse conteúdo, muito obrigado e bora pro vídeo. Pela primeira vez em 10 anos, os preços das casas começaram a cair, mas preciso falar sobre algumas coisas importantes antes da gente entrar nesse assunto. Primeira coisa, vendas das casas. Esta é uma métrica que indica quantas casas estão sendo ativamente vendidas no mercado em um determinado mês. Isso nos dá uma melhor indicação sobre a demanda de estoque do mercado e se há compradores suficientes para a quantidade de casas à venda. Durante a pandemia, as vendas das casas tiveram uma baixa recorde de 4,6%, simplesmente porque não havia casas suficientes no mercado para serem vendidas. Mas agora, as vendas de casas estão diminuindo por um outro motivo: a falta de dinheiro para comprar essas casas. Ano após ano, as vendas de casas caíram quase 20%, marcando o 7º mês consecutivo em queda. Isso se dá por conta do aumento das taxas de hipotecas, o mortgage rate, que está aproximado aí de 7%. A segunda métrica importante é a chamada de estoque mensal. Isso é o número de meses que levaria para o estoque atual do mercado vender por completo. Por exemplo, se há 1.000 casas no mercado e 200 casas são vendidas a cada mês, isso é igual a um estoque de 5 meses, certo? No início da pandemia, o estoque total era um pouco mais de 3 meses, mas hoje esse estoque equivale a 8 meses. Esse mesmo estudo mostra que alguns proprietários que não podem pagar os preços atuais preferem ficar sem vender, já que na época que eles negociaram essa casa, as taxas eram menores. Isso nos leva para a terceira métrica, o preço das casas. Mesmo que as casas estejam mais caras hoje do que há um ano atrás, a maior parte desse crescimento foi alcançada nos primeiros meses de 2022 e nos últimos 90 dias, os preços das casas caíram pela primeira vez em 32 meses. A média dos preços está atualmente em $389 mil, sendo que o pico foi de 413 mil em junho. E mesmo que 81% das casas vendidas em agosto estejam no mercado por menos de um mês, os preços caíram 0,4% em agosto. E em cidades como São Francisco, essa queda foi quase de 4%. Isso mostra que se essa tendência continuar, os preços das casas irão cair ainda mais em todo o país. A gente sabe que as vendas de casas são sazonais e tem menos procura entre os meses de junho até início de janeiro aqui nos Estados Unidos. Mas, em alguns lugares, estão com uma queda mais considerável e a previsão é que isso aconteça em todo o país.
dos maiores problemas é que, diferente do stock market, onde podemos ver os dados em tempo real, no mercado imobiliário, os dados que temos hoje são de 30 a 60 dias atrás. Então o que temos hoje foi o que aconteceu há 2 meses, 3 meses atrás, mais ou menos. E por causa disso, as condições atuais no mercado podem ser muito piores. Até o economista-chefe do Realtor disse: para os proprietários que planejam listar suas casas, o mercado de hoje é significativamente diferente daquele de 3 semanas atrás. O que significa que só em novembro saberemos os dados reais do mercado que estamos vivendo hoje em dia. Além disso, de acordo com Freddie Mac, uma hipoteca convencional de taxa fixa de 30 anos foi de 5,22% em agosto para 6,86%, tendo chegado até 7%. Significa que a acessibilidade para comprar uma casa está atualmente em seu pior nível em 37 anos, exigindo 35% de renda familiar média. Um dos piores estados é a Califórnia, onde a acessibilidade de compra foi considerada uma das piores do país. Uma pesquisa descobriu que 16% da população da Califórnia poderia pagar por uma casa. Cara, 16%. Ano passado era preciso ter uma renda mínima de $150 mil anuais. Agora, adivinha quanto que você precisa ter de renda mínima por ano para você conseguir comprar uma casa? $199 mil, quase $200 mil por ano. Faz as contas quanto dá por mês, divide por 12 aí. Isso, você precisa ter isso, cara. Ou tanto que aumentou. Mas, Ibra, se os preços das casas diminuírem, significa que o valor mensal que você paga depois de comprar também não vai diminuir? Não. Deixa que eu vou te explicar. Se liga nisso daqui. No ano passado, a casa valia mais, mas como os juros eram baixos, você pagava por mês mais barato pelo financiamento, correto? Hoje, em 2022, como os juros estão altos, você acaba pagando muito mais pelo financiamento por uma casa que vale menos. A boa notícia que a gente tem é que não parece que os preços das casas estão subindo ao mesmo tempo que também as taxas de juros sobem, né? Mas esse estudo que define a porcentagem da acessibilidade das casas levam muitas coisas em conta. E uma delas é a velocidade que os compradores estão desistindo da compra, que neste momento atual está recorde. Locais como Las Vegas, Atlanta, Orlando, 1 em cada 5 compradores desistem da compra. E aqui estão algumas razões para essa desistência, esse cancelamento. Não vou fechar negócio. Os compradores podem optar por não comprar a casa se na inspeção encontrarem alguma coisa errada, algum problema com a casa, alguma coisa no cano, paredes, telhados. Eles também podem cancelar a compra se encontrarem alguma outra casa em melhores condições que a mesma, ou até mesmo se não conseguirem um empréstimo justo para comprá-la. Foram esses 3. Outro indicador que temos que levar em conta é o índice de sentimento de compra. Essa é uma pesquisa que analisa o sentimento do consumidor, seja para comprar ou para alugar uma casa, o estado atual das finanças do país e a confiança geral da economia. Assim como a gente tem também no stock market o fear and greed, né, que é o sentimento de medo e de empolgação dos compradores de ações. A gente também tem de consumidor e a gente também tem do setor imobiliário. Nesse relatório mais recente, apenas 22% dos proprietários acreditam que agora é uma hora boa de comprar. 59% acreditam que é um bom momento para vender. E nos próximos 12 meses, eles esperam que os preços das casas permaneçam completamente estáveis, ou seja, não vai subir, mas também não vai cair tanto. Também vale a pena notar que se os entrevistados decidissem se mudar, 32% consideram alugar uma casa, que é o maior valor pesquisado desde antes da pandemia. Tudo isso sinaliza que os consumidores estão mais pessimistas sobre o mercado imobiliário nos últimos 10 anos. E esse sentimento ele é refletido na primeira queda mensal no preço desde 2012. E quando se trata de preços de casas em declínio, ninguém é mais qualificado para falar sobre isso do que o analista imobiliário Robert Shiller, o criador do índice de preços Shiller. A gente vai falar mais sobre isso agora. Em 28 de setembro, Robert Shiller publicou suas últimas descobertas no New York Times, onde explica que, de dezembro de 2019 a junho de 2022, os preços das casas nos Estados Unidos aumentaram 45%, o que nunca aconteceu em tão pouco tempo, desde quando o índice foi criado. É verdade que o trabalho remoto causou uma realocação em massa para mais áreas rurais, impulsionando cerca de 60% no aumento dos preços das casas. Mas, como ele mesmo explica, esse não é um cenário completo, porque os imóveis
focados em escritórios continuam a subir. Então isso só nos deixa uma explicação. A teoria dele é que, já que as taxas de ansiedade e depressão mais que quadruplicaram durante a pandemia, os americanos compraram uma casa para melhorar a sua qualidade de vida durante o tempo de lockdown. Sobre o futuro, é muito difícil a gente dizer o que vai acontecer. Há pessoas que dizem que esse aumento de preços é por causa do trabalho remoto, que aconteceu, um aumento na demanda dessas casas. Já o outro lado diz que os preços das casas eles podem cair, mas que o mercado não irá quebrar, como aconteceu em 2008, ou será? Muitas pessoas se recusam a vender suas casas, já que nos últimos 2 anos elas puderam pegar um empréstimo com uma baixa taxa de juros, em 2020. Não faz sentido sair de uma taxa de 3% para uma de 7% que é atual, a menos que os preços das casas realmente caiam muito mais do que já está, o que eu acho que é difícil acontecer. Na verdade, foi descoberto que 92% dos proprietários possuem taxas abaixo de 5% e que 50% desses 92% possuem uma taxa menor do que 3,5%. Isso mostra que uma quantidade significativa do mercado não será afetada de forma alguma por taxas de juros mais altas, certo? E também mostra que no futuro próximo poderemos voltar a ter um estoque de vendas em um nível baixo, o que faria com que os preços parassem de cair como está caindo agora. Alguns analistas acreditam que essa correção nos preços pode ser algo entre 10% e 15%. Inclusive, o Goldman Sachs também espera que o preço das casas continue a cair durante os próximos meses, enquanto outros acreditam que os preços das casas podem voltar para onde eles estavam em 2021. O mercado imobiliário volta a ser motivo de preocupação para os Estados Unidos. Ver os preços das casas caíram pela primeira vez em 10 anos e uma queda de 4,6% nas vendas de casas durante a pandemia são fatos que abrem os olhos de investidores e pessoas físicas. Compradores desistindo de ter sua casa própria em número recorde, e analistas como Robert Shiller e Goldman Sachs estarem acreditando em mais queda no mercado. Acaba fazendo com que você, as pessoas fiquem com muito mais medo do que pode acontecer no futuro, já que só daqui 3 meses a gente vai saber o que está acontecendo hoje, devido ao delay, ao atraso desses dados. E nós brasileiros, a gente sempre tem que estar sempre atento ao que está acontecendo. Assim como em 2008, se houver outra crise imobiliária, o que eu acho que não irá acontecer na mesma escala, mas é sempre importante a gente estar atento para a gente se posicionar como investidor, tanto em fundos imobiliários, quanto em ações, quanto em criptomoedas. O meu nome é Branhal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve nesse canal para ajudar o algoritmo a distribuir esse conteúdo para mais pessoas e a crescer esse canal ainda mais. Eu também estarei presente nas redes sociais, pode me seguir aqui no Instagram, Twitter, faço também live na roxinha e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado e cruz. Tchau.